Fala aí, beleza? Um belo livro, hein? Porra. Esse é bom, hein? Esse Esse é deu bom, hein? trabalho. O autor me mandou com dedicatória. É mesmo, é? Eu não ganhei não, cara. Nem vem com Porra. dedicatória pra mim. Vou dar uma dura nele. Porra, como é que não faz isso? E aí, meu irmão, beleza? Tudo Tranquilo? tranquilaço, tranquilaço. Cara, deixa eu te parabenizar aqui por essa obra. É um Obrigado, livro, cara. uma leitura bem acessível. Não precisa ser acadêmico, não precisa ser profissional de educação física para entender o livro. Acho que qualquer um interessado na matéria, né, no treinamento em si, tem uma leitura aqui apropriada, muito bom mesmo. É um livro, Legal. ele é um livro rápido, né? Não é um livro cansativo, informando aquilo que precisa informar. Muito bom. Valeu, cara. Tua Inclusive, avaliação é eu vou importantíssima. recomendá-lo lá aqui na Federal. Porque hoje a gente teve uma plenária a tarde inteira e a gente aprovou uma optativa chamada musculação. É o nome da disciplina. Não sou eu que vou dar, que eu já tenho mais duas, né? Eu vou dar uma de jiu-jitsu e outra de nutrição esportiva. Mas eu vou recomendar esse livro aqui na literatura lá para fazer parte dela, né, das bases. Valeu, cara. Pô, agradeço imensamente. Cara, assim, foi um sucesso, né? Eu não esperava esse sucesso todo. Esperava, acho que foi um recorde na educação física, principalmente livro físico, né? 3.000 livros em 2 dias. Assistir online, e-book, eu acredito que possa até ter acontecido, mas livro físico, eu acho que é um marco aí na educação física. É, Mas e foi, aí, meu amigo? é isso. Beleza? Tua avaliação é extremamente importante para mim, né? Alguns não sabem, mas o Tácito foi meu professor de pós-graduação. É amigo do meu pai acadêmico, né? De longa data, do Roberto Simão. Mas foi meu professor, acho que foi lá em 2009, se eu não me engano. Na época que eu fiz pós na Gama Você Filho, teve aula comigo lá no shopping downtown. Downtown, isso, Downtown. É, era legal, né? Aquela pós ali era legal, né? Aquele ambiente ali bem Você agradável. Ainda dei teve aula depois uns no... 2, 3 anos depois lá, até a pós da Gama ser desativada, né? Virou Estácio, mas até o final eu fiquei lá. E aí, você foi comigo com a galerinha ali no intervalo tomar um suquinho ali na esquina? Lá dentro? É, não, era demais, aquela shopping ali era demais. É. Mas e aí, você Pô, tem um curso esse final de semana também, né? tenho, cara. Começa dia 10, sábado, 8 horas da manhã. E é um curso que ele tem, o início dele, ele é muito parecido com o início do teu livro. Porque Legal. eu resgato toda a parte histórica do bodybuilding, começando antes de Cristo, né? Aham. Cristo. E aí eu venho, pegando os métodos tradicionais, né? Passo toda pelaquela sistematização do IDA, do Heavy Dutch, e vem, pegando o German, vai até chegar nos contemporâneos. E aí, Legal. obviamente, que eu não podia deixar de falar do ponto zero, né? Do nosso grande amigo Sardinha. Aham. E, inclusive, eu dou uma sustentação teórica, científica, para o método dele. Né? Eu achei um artigo aqui muito bacana que dá sustento lógico. Não chama ponto zero, mas, né, é mais ou menos a mesma coisa que ele faz. Não, E mas quando legal. a vida ele quase chorou, né? Sabe como é que é o... E esse curso ele começa sábado, são 8 horas, sábado e domingo, e 2 sábados, né? Dia 10 e dia 17. E aí a gente cai naquela parte que eu gosto, que é a parte dos mecanismos, né? A gente entra dentro da célula para discutir bioquímica, biologia molecular. É o momento onde a gente se divide, né? O momento que eu É, vou mais para a parte de aplicação mesmo, você vai mais nos mecanismos. Uma parte interessantíssima mesmo, né? A gente vai ó, falar um pouquinho disso hoje também, né? vamos. Isso é uma coisa que a gente pode até planejar para um futuro, para a gente fazer uma dobradinha, né? Claro, vamos Você sim. entra com a parte histórica, a parte de aplicação prática, né? Que é uma coisa que todo mundo quer. E aí eu entro Com com as a outra, bases. né? Excelente, excelente. Mas olha só, como a gente tinha feito ali aquela programação, olha que bacana aqui que eu achei com relação ao histórico, né? Eu até Tem um anotei. fato bem interessante que eu vou trazer para você rapidinho. Você falou de história do bodybuilding de antes de Cristo.
E eu Aham. tenho vários amigos que me sacaneiam muito, que eles falam, Ah, me dão uma zoada, porque sempre que eu falo de variáveis, eu vou e cito Milo de Crotonha e as aham. variáveis volume e intensidade, né? 510 a.C. E aí eles Isso. reclamaram que não tinha o livro. Como é que não tem a história do boi no livro, Belmiro? Pô, ficou faltando. Realmente, assim, eu comecei aqui final do século XIX, início do século XX, porque se fosse puxar lá atrás, né, vai lá desde o Egito Antigo, figuras de disputa Exato. de força, né? Tem um histórico aí longínquo, né? Eu gosto O, muito o, dessa parte também. o Milo, ele é exatamente 700 anos antes de Cristo. O Milo. É 510 a.C., né? É, Não por sei aí. se a data é. Só que aí a gente tem relatos, como você falou, da época dos gregos e dos egípcios, né, que datam bem antes disso. Lógico, eles faziam o culto ao corpo e tal, mas não era nada assim que, né, fosse específico. Mas a gente já data de lá. E um outro dado interessante foi que no ano 900, os gregos começaram a aprimorar mais isso, com relação a esse culto ao corpo, e aí várias estátuas foram esculpidas, mostrando os corpos musculosos e tal. No ano 1000, surge um sujeito na Índia chamado Great Gama, Mil que depois era de Cristo. no 1000 Depois, depois de Cristo, né? depois de Cristo. Esse Great Gama era um tipo de um cara circense, que mostrava, né, o corpo dele, era o cara mais forte do mundo, rasgava um monte de coisa, e, né, tinha lá tinha um machadão que ele batia lá no lugar, não sei o quê, mas já começa daí, na Índia. Aí, um outro fato curioso é que na Índia, nessa época, se produziram os primeiros dumbbells, que eles chamavam de naus, que era um nome próprio deles lá, que significava isso, né? E aí a gente já vem para 1884, quando aparece o Frederick Miller, um alemão, que, lógico, né, veio se chamar Eugene Sandow, porque ele era um artista circense, né, que se mostrava ali pela força e tal e coisa. Aí a data, isso já tem no teu livro, né, 1891, a primeira competição de bodybuilding, né, que teve no mundo. Começam, né, nessa época aí as vendas dos materiais, eles começaram a vender as barras e os dumbbells, né? Era aqueles halteres E de bola até, né? exato, Inicialmente. exato. E se Depois veio chamava de York bola Barbell, russa, né? né? Era bola russa, nem era o nome que tem hoje. Ah, E aí aparece um outro personagem, que é o Bernard McFadden, que é um cara meio originário ali da Irlanda, da Escócia, que também começou a fazer, industrializar a aparelhagem. Aí a gente vem para 1898, onde é lançada a primeira revista, uma primeira magazine que chama Physical Culture, que é esse próprio McFadden, que é o cara que fez a revista, né? Aí a gente vem, 1920, a propaganda do físico perfeito começa a aumentar no início do século. Então, várias vertentes, várias vertentes. E, curiosamente, a venda dos aparelhos também aumenta bastante. E aí aparece um italiano chamado Ângelo Siciliano, que começa a fazer Charles também Atlas. Charles Atlas. Então, a origem, na verdade, ela é ítalo-germânica, porque o Sandon era alemão, né? Se espalha para a Inglaterra. O Charles Atlas, que não era Charles Atlas na época, né? O Ângelo, ele viaja para os Estados Unidos, chega em Nova York ele vai para a Califórnia, e aí ele vê a estátua do Charles Atlas e cria o apelido para ele mesmo, né? Aí ele coloca lá, Charles Atlas, e cria uma empresa. E começa a impulsionar a propaganda, né? A sistema dele lá, o sistema, e essa empresa, Tensão dinâmica, né? Com aquela exato, contração isométrica. E é engraçado, assim, fazendo, né? vale ressaltar que antes disso tudo, né, em meados do século XIX, 1850, eu não lembro exatamente o nome do médico, mas ele fazendo uma análise dos homens fortes da época, ele Uhum. falou que os homens fortes perderiam mobilidade, agilidade, velocidade e ficariam como cavalos de tração, e enquanto homens mais esbeltos ficariam mais próximos de um cavalo de corrida, então teria maior velocidade, agilidade. E esse preconceito persistiu muito tempo, né? E aí Mal sabe ele.
O Eugene Sandel veio e tentou combater esse preconceito, até defendendo aquele conceito de homem integral, que vinha da Grécia Antiga, né? Do homem mente sã, corpo são, né? E aí era aquele conceito do homem integral, o homem perfeito. E já defendendo, só que não consegue rebater isso. E aí o Atlas ele vem e ele usa isso aí a favor dele para vender o método. Ele fala, cara, usar peso e halter vai ser prejudicial, como a gente já sabe, mas se você usar contração isométrica, usar o meu método, isso não vai acontecer, você só vai ter benefício. Nessa ele, né, captou um monte de gente que tinha medo de treinar musculação até então, né? Meu pai treinou, eu já falei isso em algumas lives, meu pai chegou a treinar na década de 60 e 70, ali acompanhando as cartilhas do Atlas. Né? Eu também. Vou te contar a história depois, o início, mas eu também. Né? Aí, olha só, quando chega já na década de 30, né, de 30 a 39, é formada uma liga, que é chamado Amateur Athletic Union, e institucionaliza o primeiro Mister América. E quem ganha esse Mister América é um cara chamado John Grimack. E aí aparecem vários personagens, né? O Clarence Ross, o Steve Reeves, um cara também muito conhecido na época, o Vince Gironda, que a hora que ele viu o tamanho treinou o Scott, né? O que treinou o Larry Scott. Só que a hora que ele viu o tamanho do John Grimack, ele falou, pô, não dá para mim, cara, eu vou ter que começar a treinar mais. E ele ficou em quarto nessa competição. E o John Grimack foi o primeiro Mister América. Aí, em 46, quer dizer, teve um hiato por causa da guerra, né, de 39 a 45. Logo após a guerra, aparece o Ben Weider criando a IFBB. Né? E em 1950, a criação da NABA. É uma coisa bem-vinda, né? Em 1965, o primeiro Mr. Olímpia, já nas mãos, então, do Joe Weider, que já tinha criado o método dele. Né? Naquela década, entre 1950, por ali, ele foi criando os métodos. Os princípios Weider. Princípios Weider. Né? Aí chega 1970, a coisa explode. Porque aí aparece Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Dave Draper, o meu amigo Mike Mentzer, né, de bater papo, o Dave Scott, e começa a vir essa galera toda. Em 79, os caras conseguem ganhar mais de $1 bilhão com essa indústria do bodybuilding. A coisa explodiu, e aí, pouquinho mais para frente, em 1980, as revistas explodiram, né, que aí tem a mídia que foi criada pelo Joe Weider desde 1960, mas nos anos 80 a coisa explodiu, que eram as publicações da Muscle e Fitness e da Flex, que começaram a ser vendidas no mundo inteiro, em várias línguas, e a coisa deslanchou até chegar aonde nós estamos hoje. Então isso é legal para a molecada entender que tem uma puta história atrás disso. Com certeza. Muita água passou debaixo dessa ponte. E esse treinamento, ele não era um treinamento visando o desempenho esportivo. Era um treinamento visando construir físico, né? Tanto que aqui no Brasil, no começo, a gente chamava de halterofilismo, de fisiculturismo, né? Depois que a coisa foi... assim, na verdade, eu vejo que o início do fisiculturismo, e até os anos 70, né? A gente viu os campeonatos de Strongman, o Franco Columbo participando, né? O próprio Luferrino, a gente via que meio que se misturava. Mas a gente vê essa dissociação, principalmente ali, eu não falei disso no livro, né? Mas principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ali quando surge a York Barbell, né? Quem fez um post muito interessante esses dias sobre isso foi o Marreta, né? Que é o old school lá de Fortaleza e Recife. É lá do conheço ele. Gente finíssima. Ele treinou na época lá na Central Nautilus. Ele foi lá, fez o curso com Arthur Jones, com Mike Mentzer. Ele é um cara que também acompanha, tem história, né? Eu chamo ele de mestre porque ele é um mestre honoris causa mesmo. Mas, assim, até me perdi. Tava falando, citei ele, porque
qual era o contexto mesmo? A idade batendo aí. Tá. Não sei Não, você estava falando exatamente. depois tinha feito um post sobre a York. Sim, sim, sim. Ah, tá. Voltando. Então é ali na década de 50 que começa a dissociar, né? Treino para desempenho e treino para estética. E é Exato. justamente o cara que fazia levantamento olímpico, né? E trouxe a parte de base de força, era justamente o dono da York Barbell, né? Que trouxe a base de força para atletismo, começou a defender a musculação puxando para a vertente de desempenho, enquanto o Weider, né, puxava para parte estética. Mas até então, inclusive o Jim Sandel e outras figuras anteriores eram halterofilistas, né? Ah, Bodybuilders e ah. levantadores de peso, né? Não era só a questão estética, não. Isso a gente viu até início dos anos 80, que a galera que competia no Strongman competia também no Olímpia e vice-versa, né? Você vê que o Franco Columbo, ele era, a gente chamava de basista, né? Que era o cara que fazia terra, fazia competição de supino e outras coisas, né? Estourar aquela bolsa de água quente, rasgar a lista telefônica, né? Ele fazia É. de tudo. Mas Mas eram showmans, né? showman, lógico, lógico. E, mas é legal a gente resgatar essa parte histórica, né, para as pessoas entenderem. E o que a gente faz hoje, na verdade, é tentar responder as perguntas que foram feitas há 100 anos. Né? E ainda hoje, a gente ainda tem mais Há 2000 perguntas anos, do que né? Porque, respostas. até puxando um paralelo com o que a gente falou, se a gente for pensar até Grécia Antiga, não se tinha o pensamento científico, né? Não se buscava as relações de causa e efeito. Justamente no momento que se cria o método científico, né, a observação dos fenômenos na natureza, etc., a galera começa a querer entender, né, as relações de causa e efeito, é quando se faz a identificação do princípio da sobrecarga. Uhum. Né? Lá Milo de Crotonha carregando o bezerrinho crescendo, Milo Virou ganhando força e hipertrofiando. Até então, você não via nenhuma relação de causa e efeito entre treinar. Os caras faziam força, mas era algo meio que determinado uhum. geneticamente, né? O cara nascia para ser forte ou não, né? E não era um treino, né, com progressões focadas, era algo mais natural, né? Então, isso, o princípio da sobrecarga é o princípio do treinamento, se identifica 510. Primeiro cara a estudar isso é Delorme, em Delorme. 1940. Ele fala de princípio da sobrecarga. Primeira vez que algum cientista vai falar disso. Então, assim, até trazendo para a questão da nossa live, né, da prática e teoria, a prática sempre precede a teoria. E quem trabalha com ciência sabe que a ciência surge da observação prática, né? E a galera fica querendo dissociar, não tem dissociação. E aí o que a gente tenta, né? Que eu acho que de repente até te cortei, que a gente na ciência tenta fazer, é tentar identificar metodologias, né, manipulações que surgem da prática, né, questionamentos que surgem durante a prática, tentando identificar como aquilo ali acontece, como potencializar aqueles resultados, como adaptar isso para a realidade da academia, como fundamentar, né? Então, assim, a prática é soberana quando a gente fala de treinamento. E tudo vai partir da observação prática. Então, assim, quem dissocia prática de teoria é porque não tem noção nem da teoria nem da prática. Exato. E eu ainda, até hoje, eu discordo do Delorme, né? Com essa terminologia, um RM. Até hoje eu não entendi como é que alguém consegue repetir uma vez, mas tudo bem. Pode crer. Agora, você sabe que tem um artigo, até fiz um post, do Peter Kavanagh, que ele propõe, olha, eu também não concordo com essa 1RM, não. Eu acho que deveria ser ação muscular e não repetição máxima e contração muscular. Porque assim, porque são vários termos para avaliação de força máxima, né? Então, assim, pode chamar força máxima, mas força máxima você aferiu por teste isocinético, por um teste isométrico, por um teste dinâmico de uma RM, né? Então, assim, tem várias nomenclaturas que são usadas na área do treinamento que são relativamente equivocadas, né? A gente Eu, for começar a a enumerar aí. terminologia que eu usei na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, que é ação voluntária máxima. Mas normalmente a gente usa ação voluntária máxima, CVIM, ação voluntária isométrica máxima.
Tá. Normalmente é mais com célula de carga, né? Não deixa de ser. Mas normalmente, quando se usa essa terminologia, a galera tá falando de célula de carga. Aí gera aquelas confusões, sabe? Que a gente fica, pô, flexão nórdica. Como é que é flexão nórdica se você está fazendo a extensão? É Nórdico verdade. reverso. Pô, se é É, flexão nórdico, o reverso do nórdico é extensão nórdica. Não, é é. nórdico reverso. Aí tu vai falar, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, de onde surgiram essas terminologias aí, O né? grande problema da nossa área é o problema terminológico, né? Eu nem vou entrar em mais detalhes, senão a gente vai chegar em adaptação, aí já viu aí. É. Não, até musculação, né? O termo musculação é Exato. um termo brasileiro. Se você for Lá tentar fora encontrar não existe musculation. Exato. Eu Musculação é prefiro usar os termos universais mesmo. Treinamento de força, treinamento resistido, exercício resistido. E aí, quando eu escrevo mais para a galera da prática, eu falo musculação mesmo. Né? eu gosto de treinamento de força. Eu não gosto de treinamento resistido, porque para eles, né, o resistance training ou resistance exercise significa o que para nós seria musculação, que às vezes com peso. Porque se Ah, você faz flexão, você faz barra é resistido também, mas não está caracterizando o uso de peso, de barra, anilha, né? hum, Então eu prefiro também de força. Mas né? Até aí tem as discussões terminológicas que não é. começaram hoje, não vão terminar amanhã. Mas vem cá, Belmiro, me fala o seguinte: quando a gente passa pelos princípios Wider, a gente vê que ele lança lá mais de 30 princípios, né? Alguns até completamente malucos, né? O princípio da confusão muscular, né? Essas coisas. Mas era o que eu sempre falo, são coisas que foram criadas naquela época que deram certo e continuam dando certo hoje. Então, a nossa missão é entender por que deu certo, né? E às vezes vem aquela Tentar sempre aquela fundamental que já dá certo na prática há muito tempo. E a tentar prática adaptar já para o provou aluno que de deu certo, academia que não é do alto rendimento, né? Acho não que é? esse seria nosso papel principal. A prática já provou que deu certo, só que agora a gente tem que, né, explicar isso de uma forma mais científica, né? Mais celular. Por que a coisa está acontecendo, né? E aí eu sempre levo para uma palavrinha única que é chamada estresse, né? Porque a célula não sabe o que é barra, não sabe o que é anilha, ela recebe estresse. E aí Ah, não da conta forma, repetição, é, né? como você manipular as variáveis, você vai aumentar ou diminuir esse estresse, né? A magnitude dele vai ser maior ou menor. Então, depende da variação. E aí a gente vem por esses métodos, né, mais recentes, né, que, na verdade, não foram criados, né? Eles foram ajustados daquilo que já tinha, né? Que vem o SST, vem o Germa, 10 série de 10. Aí você para pensar, mas por que 10 de 10? Por que o numeral 10 e com 10, né? Não, é que nem sempre foi, né? Aquela máxima. Para hipertrofiar, série de 8 a 10. Para secar, é série de 15 para cima. Não existe, né? Hoje a gente sabe que até séries mais volumosas potencializam bastante a hipertrofia, né, Tassi? Acho que a gente Lógico, podia lógico. até seguir esse caminho, né, dos mecanismos. Porque, assim, os métodos, por exemplo, que surgiram da escola da alta intensidade, eram métodos baseados na densidade de treino. Eles não treinavam Uhum. baixo volume como eles defendiam. Eles Tá. treinavam alta densidade e estresse ao extremo. Né? O Falha heavy touch, concêntrica, falha excêntrica. Você vê heavy que touch. é algo que envolve. Né? Bases do HIIT e do Heavy Dutch. Rest pause, Uhum. pré-exaustão, sistema excêntrico, repetição forçada, excêntrico forçado, excêntrico supramáximo. E aí, com base nisso, né, com base em alta tensão mecânica e alta densidade, eles geravam ali tanto a questão da mecanotransdução Uhum. quanto a via metabólica, né, de estresse metabólico, outra via de hipertrofia. O Wader também, né? Só que o Wader e os pupilos dele puxavam mais para a questão do alto volume, É. nem sempre da alta densidade, porque eles faziam treinos extremamente longos, As às vezes pirâmides, separados em né? duas sessões, né? Séries gigantes. Então, assim, eram duas vertentes, as duas geravam tanto tensão mecânica, porque tem os strip sets do Arnold que começavam com RM, né? Uhum.
Então, assim, a gente vê tanto tensão mecânica quanto estresse metabólico elevados nos dois protocolos. E o dano muscular que tem sido questionado se realmente faz parte disso tudo ou se seria só uma consequência. Eu, particularmente, como convivo com a galera que trabalha com excêntrico, com arquitetura muscular, eu acho que o dano participa principalmente da hipertrofia longitudinal, né? Do aumento dos sarcômeros em série. Em paralelo, não tenho muita noção, mas a gente vê isso em resposta aos treinos excêntricos, principalmente ali os trabalhos que o Thiago desenvolve, etc. Mas pensando nessas duas vias, né? A via da tensão mecânica, que é a mais aceita de todos, e a via do estresse metabólico, a gente vê que as duas vertentes atacavam por duas vias, né? Um mais na densidade, no treino extenuante, mais curto, mas não era um treino de baixo volume. A gente vê, às vezes, séries de 5 a 6 minutos de, né, porradaria, de pré-exaustão combinando com o REST, que é mais ou menos o que o SST faz. O Patrick Tura, ele fez uma adaptação do que era feito nessa época, né? Que ele combina REST pause com drop, né? E a gente vê até alguns métodos que se cruzam, que são das, né? Por exemplo, o REST pause é um método muito parecido com o drop. Só que o REST você espera um pouquinho de intervalo para manter a intensidade alta, né? E aumentar o volume após a falha. E o drop não, você em detrimento da carga vai ser intervalo dropando. Mas você vê, a vertente, o drop, né, que foi promovido pelo Weider, né, criado antes ali por Henry Atkins, mas difundido pelo Weider, é um método que se baseia no volume e na densidade, né? No volume em detrimento da carga. O outro se baseia na intensidade em detrimento do intervalo, em detrimento ali da recuperação, né, do sistema energético, do neural, um pouquinho para castigar mais o músculo. E a gente vê que, apesar de serem caminhos diferentes, eles, em momentos, seguem as mesmas linhas, né? E até para exaustão é um carro-chefe dos dois, né? E às vezes você faz até a combinação, né? Você pode sair de uma pirâmide crescente, chegar no topo e do topo você dropa. Eu gosto de fazer pirâmide crescente sempre no início do treino. Também. Eu sempre falo. Pirâmide crescente é início de todos os treinos, sempre. E às vezes, pô, vou fazer lá, vou começar na puxada. Eu faço uma puxada aberta em pirâmide crescente, depois faço decrescente numa puxada aberta, né? Ali eu jogo mais um método de tensão na puxada fechada ali, após estar aquecido na puxada aberta. Deixo esses métodos de densidade para o final do treino, tipo strip set, drop set, pré-exaustão. Acho que encaixa bem, mas nada impede realmente fazer também no início do treino, né? Ou fazer um treino de apenas um strip set. Como eu gosto de treinar com volume, né? Meu treino demora 1h15, 1h30, sempre, né? Principalmente no treino de peitoral, o primeiro exercício, que eu costumava fazer o supino reto, agora com a pandemia é só dumbbell reto, né? Mas eu gostava de fazer a pirâmide crescente, chegar no topo ali, né? Às vezes eu voltava, fazia decrescente voltando exatamente igual. Tantas repetições que eu fazia por cada crescente, eu fazia no decrescente. Ou depois eu fazia o topo e fazia o drop. Mas aí ia depender das pessoas que estavam te ajudando, né? Para ir tirando a anilha, né? A habilidade dos caras de tirar a anilha. Mas o segredo é esse, é você variar o máximo que você puder. Né? Porque não tem como você provar, não, essa combinação é melhor que aquela, essa é melhor que essa. Né? Você pode até, coisa que o Simon faz, que é a ordem dos exercícios, dependendo da ordem, eu posso fazer mais ou menos trabalho. Sim, com né? certeza. Dependendo da ordem. Claro. Mas o interessante mesmo é variar. Né? As pessoas perguntam, mas qual é o princípio melhor? Pô, melhor sempre. Eu falo, cara, minha aula, né, até o livro, é para justamente trazer essa autonomia para você tomar as decisões, né? Então você tem caminhos ali que já foram testados, até cientificamente, ou testados apenas na prática e deram certo, mas aqueles caminhos não são os caminhos para você trilhar exatamente. A galera não entende isso. Né? É um caminho para você tomar como referência, mas adaptar para você. Treino, eu sempre falo, é tentativa e erro. Provavelmente o que vai dar certo para você é justamente o que você não está fazendo naquele momento. Né? Aquela questão da adaptação que você fala, que o Simão fala, né? Que o organismo nunca se adapta. Né? Ele está sempre buscando adaptação. Se ele se adaptasse, morreria. Então, assim, e ele se ajusta de um treino para o outro. É impressionante isso. A dor muscular de início tardio é um indício disso. Trocou de treino, fica com dor. Uma semana depois, o mesmo treino não deixa com dor. Isso quer dizer o quê? Que você já
né, conseguiu se adequar àquele estímulo ali. Então, Ah, é ajuste treino a treino, a variação é essencial. e combinação de músculo que você não está acostumado a fazer, fez, vai sentir dor, tadinha, não tem conversa. Com certeza. Pô, eu essa semana, eu comecei a treinar boxe, coisa que retomei, né, meus treinos de boxe que eu fazia há mais de 30 anos, na época eu queria fazer vale tudo. Cara, eu fiz um treino de 1 hora de boxe, mas só técnica. Fazendo jab, jab, cruzado, e jab, andar para frente e tal. Cara, eu fiquei todo dolorido. Mas na perna, em parte da perna que eu não sentia dor há muito tempo. Você viu os Cara, vídeos do Mike Tyson aí, vi, treinando? vi, 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 Mas vi. você viu que as declarações dele depois? Que ele gravou aquele vídeo ali e para ele fazer aquele vídeo em 15 minutos ele ficou uns 2 meses dolorido e Ah, mas destruído. ele estava muito fora de forma, né? Ele estava muito gordo. É, ele melhorou muito a forma, mas você vê ali que ele faz tem um desempenho no vídeo ali que a galera acha que o cara tá, né, voando, e na verdade para ele gravar aqueles poucos minutos ali, depois você busca no Google, ele declarou, me falou, cara, fiquei semanas ali mal, É, pô. debilitado, porque Não. por causa de 15 minutos de vídeo, né? Você sabe que Realmente. eu tenho treinado aqui em casa desde março, né? Porque, primeiro, que eu sou grupo de risco, tenho 60 anos, não posso ir para academia. Mas eu comprei aqueles dumbbells lá. Pô, eu quase comprei também. Eu tenho ali os dumbbellzinhos, mas montáveis mesmo, não aquele que você faz. Aquele ali para drop, para vários metros, é fantástico, né? É. E uma coisa que eu estou fazendo aqui para compensar é que eu coloco flexão junto com o treino com peso. Então, eu sempre começo com a flexão. E quando eu treino peitoral, é flexão com o braço afastado, que é usando as manoplas por causa da artrose no punho, mas eu faço a flexão até a falha, até não aguentar mais. Aí eu vou fazer o fly, inclinado. Caraca, sente aqui, ó, aquela esgarçada. No dia seguinte você já está sentindo. Eu falo, pô, quando eu fazia só supino, não sentia. É. Eu Não, é descobri fazer diferente. Eu falei para a diferente. galera, assim, bastante até nos cursos da quarentena. O fato de você estar condicionado e de você ter uma preferência por determinado tipo de treino na academia faz com que você faça sempre a mesma coisa. É, Né? Então, por exemplo, hoje em dia eu peço para as pessoas montarem um treino. Obviamente faço as adaptações de acordo com o meu perfil, mas eu peço para outras pessoas montarem meu treino, porque eu sempre vou botar o que eu gosto mais de fazer. Né? A né? gente tem essa tendência. É, 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 é. Então, assim, essa variação é necessária, né? Até pedi o Muzi, ele agora está me acompanhando, e eu pedi as dicas para ele do treino. A gente montou um treino junto lá para eu fazer, né? Mas realmente, assim, é necessário essa variação de estímulos, né? Buscando aí essa quebra de platô. E aí eu sempre falava na quarentena, quando a galera vai para casa e ela experimenta um treino denso, volumoso, ela percebe que talvez aquela variação, aquele treino que ela não gostava de fazer na academia, até potencializa os resultados. Então eu vi muita gente nessa quarentena que era acostumada a treinar sempre mais pesado, com intervalos mais longos, treinos, né, puxando mais para a intensidade de carga, e na pandemia se viram com uma limitação de equipamento. E aí, É, o que eu recomendava? Cara, aumenta a densidade, reduz o intensidade. intervalo, vai mais próximo da falha ali, né? Até recomendava para algumas pessoas que evitassem a falha, porque gera, né, uma sobrecarga no sistema imune que talvez não fosse recomendada ali para aquele momento de quarentena. Então eu falava, cara, prioriza a densidade, prioriza o volume. E aí os primeiros relatos eram, porra, tô com pump que eu nunca tive, tô com dor muscular que eu não tinha há anos. Falei, É, justamente porque você está condicionado e acostumado a fazer tipo, o mesmo protocolo há anos. E você não varia isso, né? E aí, quando você é forçado a fazer essa variação, você vê todo um novo horizonte, todo um novo mundo, né, que você pode explorar de treinamento. pô, Eu treinei muito tempo no volume e na densidade, né, por causa das lesões que eu tenho. Antes da quarentena eu já estava puxando um pouquinho mais de peso. Chegou a quarentena, eu meti volume e densidade. Inicialmente, de março para maio, eu ganhei massa e engordei. Aí estava início de quarentena 100, cheguei a 110 no meio da quarentena. No meio da quarentena eu enchi o saco de fazer flexão todo dia. Fazer flexão dia sim, dia não. Então estava treinando todo dia um treino meio que total body, né? uhum. Com volume distribuído. E, cara, até enquanto eu conseguia manter aquele estímulo ali, eu estava evoluindo. Só que aí eu enchi o saco,
desanimei, passei a treinar 2 a 3 vezes. Foi quando eu comecei a regredir e fiquei A na aí pior mesmo. fase da quarentena. Agora já baixei de novo, já estou com 100 quilos de novo, já perdi uns 10 quilos, já Pô, estou correndo atrás do prejuízo. falta, falta 800 gramas para 100. Não, estou querendo baixar. Já estou querendo voltar para os 93, 94, que é o peso bom para mim, para a massa que eu estou hoje. Eu estou com 83 de massa magra, então uns 10 quilos, 12 quilos de gordura já seriam suficientes. E aí agora, quando eu voltei para a academia, eu voltei a buscar mais tensão mecânica e menos densidade. Voltei a fazer aparelhos, equipamentos que eu não fazia. Então, assim, a volta para a academia está sendo muito mais produtiva, buscando carga, né, obviamente dentro das minhas limitações, mas estou puxando para um programa bem diferente do que eu estava fazendo na quarentena. Eu estou programando voltar para a academia daqui a uma semana, duas. Né? Vou voltar, não aguento mais, não aguento mais. Mas uma coisa que eu incorporei, eu acho que eu não vou desincorporar, que são as flexões. Cara, eu comecei nessa de fazer todo exercício que eu faço com peso, eu coloco flexão antes. E sempre até a falha. Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo 50 flexões direto, na boa. Todo dia, todo dia. E aí Dia. fala para essa galera, não pode treinar todo dia, tem que fazer 48 horas, tem que fazer Pô, 72 horas de intervalo? Porra nenhuma, né? Desculpa o porra termo. nenhuma. Mas a E, galera gosta, não, não existe, né? Eu Gin Sando era total body todo dia, né? e outra coisa, isso é uma coisa que eu falo bastante no meu curso, né, quando eu toco nesse ponto. Quem falou que são 48 horas? Quem falou que são 36 horas, 72 horas? Cada músculo responde de um jeito. Eu não tenho Ao como saber. estilo, né? Se eu treinar excêntrico, eu vou precisar de muito mais dias para recuperar do que se eu fizer 3 de 10, né? Se eu fizer 50 séries de peitoral na segunda, eu só vou treinar peitoral de novo na outra segunda. Agora, se eu Né? distribuir esse volume, fizer ali 5, 10 sériezinhas, que nem você está falando, você está fazendo 50 repetições todo dia. 50 repetições são 5 séries de 10, vamos contar assim, o volume. Tudo bem que você puxa mais próximo da falha. Mas isso aí não tem efeito deletério, eu tenho defendido e falado isso há alguns anos, né? Não, Que tudo mas na depende verdade, do assim, estímulo imposto, né? o que eu falo é 50 direto, logo de cara, de primeira. Eu meto 50 flexões, da primeira coisa. Então, vamos supor, eu vou fazer flexão com peitoral, com bench press, bench dumbbell press. Eu meto 50 flexões, aí vou para o peso. Se eu vou fazer tríceps, se eu vou fazer bíceps, é 50 flexões. Aí depois eu começo a diminuir e vou deixando regular. Mas o volume é tão grande que a semana passada ou retrasada, o treino inteiro, eu fui somando, deu 900 flexões. Aí depois de um outro, passei para 480. Aí na semana passada, 800. Ontem deu, até postei, acho que foram 420 flexões. Então, quanto mais sério eu colocar com peso, mais flexão vai sair, porque eu sempre coloco a flexão antes do movimento com peso, né? E Tá estamos aí, certo. aí. É. A Agora, galera realmente você falou um assim. negócio interessante, né, que a gente falou de essa combinação de grupo, né, de recuperação. Você sabe que uma das coisas que eu mais fiz no meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos foi biópsia, né, que é a técnica de Bergstrom modificada. E eu tinha falado com a Travis Triplett, que é muito minha amiga, né? Mobiliou minha casa praticamente lá. E É a mulher, presidente. né? É, Tem assistências gringos que a gente não sabe se é homem ou mulher, até alguém falar, né? é. Travis, Ela, eu achei ela que era assina homem, cara. N, né? N Travis Triplett. Só que o sobrenome Travis e Triplett, você não sabe se o pesquisador é homem ou mulher, porque é comum aos dois. Então ela é mulher, né? A Travis é mulher. E ela é a primeira presidente, mulher, né? Presidente do NSA. E lá a gente fez um levantamento para ver custo de um projeto que eu tinha idealizado, justamente para a gente tentar responder isso. Só que a gente ia ter que fazer biópsia em todos os grupos musculares. Todos. E tinha que ter um N de pelo menos 1.000 participantes. Porque a diferença, ela É, mil dá. pessoas dispostas a dar pedaços de músculo para os outros é praticamente E outra, impossível, né? além de ser uma diferença intraclasse e interclasse, né? Porque é entre músculo e entre as pessoas. Imagina assim, fora, sem contar reagente, sem contar nada. Cada sujeito que participasse e fizesse biópsia, você tinha que pagar 100 doleta para ele.
Então, Lá pode, né? Aqui no Brasil não pode fazer isso. a Lá gente fora fez pode. a estimativa, ela falou assim, ó, você nunca vai conseguir um grant do governo americano para fazer isso. Com essa população. A gente pode conseguir com população idosa, mas não vai precisar de tudo isso. Agora, uma coisa interessante que eu estava comentando com o Vandré, né? As biópsias que são feitas são única e exclusivamente no vaso lateral. Não é feito em nenhum lugar mais. É só no vaso lateral. Então, a gente não pode tomar como base isso. Com Lá, certeza. biópsia é o padrão ouro. Pô, mas é só no vaso lateral? E os outros músculos? Com certeza. Né? Não, e assim, é uma biópsia tida como padrão ouro, né? Porque você avalia hipertrofia de forma direta. Uhum. A galera talvez não entenda isso. Você tira um pedaço do músculo e analisa ali alterações morfológicas, fisiológicas na célula. Os outros todos os métodos de avaliação de hipertrofia são de forma indireta. Uhum. Ou por imagem de músculo, ou por, né, um cálculo de massa magra, né, do DEXA. Por E aí, que então, assim, seria um mundo perfeito se a gente pudesse fazer a biópsia, se não fosse tão invasivo, né, se não tirasse um pedaço do músculo, etc. Seria um mundo perfeito para a gente fazer pesquisa, né, e não ser negado o acesso a esse tipo de medida. No Brasil é muito difícil fazer, né, Tasso? é muito Porque difícil? o Comitê de Ética, para liberar para você fazer uma biópsia para estudo de treinamento, é algo extremamente complicado. Eles não acham justificável você fazer uma técnica tão invasiva tendo outras técnicas indiretas, né? Então, mas olha outra coisa curiosa sobre isso. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu passei 6 meses no SUS, que era o departamento de neuromuscular da Unifesp, aprendendo a fazer biópsia. Só que era biópsia de incisão. Você fazia incisão, pegava um alargador, esgarçava tudo, ficava um buracão. Você pegava a tesourinha de bico, cortava a face, tal e coisa. Depois de 6 meses, o responsável, que era o Acari, que era o médico ali, ele falou assim, olha, a gente não vai poder fazer isso na publicação porque os caras não aceitam esse método. Eu falei, puta merda. Aí eu busquei Então, a ressonância. tipo a biópsia hoje é feita tipo uma seringa, né? Que tira um cone de músculo, né? Você tem dois modelos. Você tem uma agulha que você vai Puxa inserir, vai cortar ali e vai puxar. Essa aí uma pessoa faz. A técnica que eu aprendi, você precisa de 3 pessoas. Então, uma pessoa vai fazer a incisão e vai manipular a agulha, o outro vai apertar o êmbolo e o terceiro vai coletar a amostra. Vai pegar a amostra e vai levar para analisar. Melhor Né? botar na máquina de ressonância, jogar um ultrassom mesmo e fazer, né? Mas, assim, trazendo para essa questão, até para a gente discutir uma questão polêmica que eu queria a tua opinião, né? Essa questão de hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. Não sei se você já conversou disso com o Vandré. Já. Eu, assim, hoje acho hipertrofia sarcoplasmática. A única coisa que eu acho que tem sustentação para ser chamada de hipertrofia sarcoplasmática, até falei isso no livro, né? Seria o pump, porque entra sangue no músculo e entra água na célula e você não tem aumento de proteína contrátil, você tem só aumento de sarcoplasma. Fora isso, eu não vejo até agora nenhuma evidência que mostre dissociação entre hipertrofias para protocolos diferentes. Elas ocorrem, tudo bem, você pode ter uma hipertrofia sarcoplasmática ou uma hipertrofia miofibrilar, vamos dizer assim, né? Fisiologicamente falando. Agora, isso ocorrer de forma independente e de forma dependente do protocolo, a gente não tem sustentação nenhuma, né? O grande problema, Belmiro, é o seguinte. Hipertrofia é miofibrilar e é um evento crônico. Ponto. O que chamam de hipertrofia sarcoplasmática é um evento agudo, induzido pela inflamação. E aí é que a gente não vai dissociar as coisas. Porque o que acontece? Se você toma uma paulada no braço, você vai ter hipertrofia sarcoplasmática. Porque vai inchar. É a mesma coisa. Então, assim, por que acontece o inchaço? Porque você entra em mecanotransdução com um espaço temporal X que promove uma consequência metabólica liderada pela inflamação e faz isso. Então, é uma primeiro é o pump, né? Assim, uma coisa até que eu aprendi a discernir. O pump é intramuscular, o edema é extra, né? Seria mais ou menos... Só que você não o primeiro você tem o pump, né? Você tem ali
o dano muscular, né? E o pump imediato. Depois esse pump se dissipa e aquele volume muscular que permanece durante 2, 3 dias é a resposta inflamatória, né? Que é Exato. diferente, né? O pump Diferente. em si Só que agudo é assim, diferente do edema, né? a resposta à inflamação, ela tem um espaço temporal muito variável de músculo para músculo. E assim, ela só ocorre se você tiver tempo para fazer isso. Ou seja, você tem que repetir. Então, são 10, são 12, são 15. Se isso não acontecer, e eu medi isso no meu doutorado, é mais ou menos um espaço temporal de 35 a 45 segundos, mais ou menos, ou mais, né, para você causar isso, é que quando você aumenta muito o espaço temporal, a carga é menor. Se a carga é menor, você já começa a ter uma solicitação maior de fibras do tipo 1, que vão também se hipertrofiar, não na mesma proporção da 2A. Mas assim, o cara fala assim, mas eu treino panturrilha. A gente sabe que a panturrilha tem fibras dispostas em paralelo. E é um músculo extremamente oxidativo. Então, assim, eu não hipertrofia a panturrilha? Lógico que hipertrofia. Só que não como um músculo que tem uma característica bipenada. Uhum. E tem que modificar. Eu falo assim, por exemplo, além dessa questão aí da composição, né? Porque se a gente for pensar panturrilha é gastrocnêmio, que tem uma proporção quase de 1:1, né? De fibra tipo 1, tipo 2, e o sólio, que é predominantemente fibra do tipo 1, né? Além de tudo, se você for pensar em amplitude articular, a amplitude articular do tornozelo para um trabalho de panturrilha é pequena. E você completa uma repetição em uma fração de tempo do que você faria um agachamento. É uma repetição de agachamento. Então, automaticamente, você tem que trabalhar mais repetição. Tem que trabalhar mesmo. Não, tem que trabalhar mais repetição, porque você vai pensar em tempo de tensão, né? Músculo não conta, né? Ali tem a tensão e o tempo que ele é exposto àquela tensão, né? Então, assim, é basicamente isso, né, que eu estava falando. O problema é assim, e isso eu foco bastante no meu curso, que é mostrar para o pessoal aonde começa essa ação inflamatória. Né? Porque essa repetição, a mecanotransdução, ela vai gerar uma inflamação que começa na membrana. E esses mecanismos da via canônica, que a gente chama de downstream, eles vão acontecer independente se vai ter hipertrofia ou não. Eles vão acontecer. Então, o que o pessoal não está visualizando é o seguinte: está todo mundo hoje em dia falando AKT-mTOR, sem saber que porra é essa. Só que eles se esquecem do início. E o início começa na membrana. Então, a resposta está no upstream, não no downstream. Porque aquela via ela vai seguir de qualquer jeito. Agora, eu gasto algumas horas no meu curso explicando isso, né, e mostrando as vias para a galera entender. Não, e além disso que a gente estava falando, por exemplo, de ter que trabalhar de repente de forma um pouquinho diferenciada, porque panturrilha, se a gente for pensar, é uma articulação interresistente, né? Que é sempre eficiente, vamos dizer assim. Além de você conseguir meter carga, você consegue meter volume e densidade, porque é um grupamento com alta quantidade de fibras do tipo 1, né? Extremamente resistente, postural, que a gente utiliza no dia a dia. Então a gente consegue reduzir o intervalo, trabalhar com volume alto, mesmo com altas cargas. Agora, pensando de forma geral, essa dissociação entre hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar, ela surge de erros na interpretação de alguns estudos, de tradução, etc., de síntese proteica, né? Miofibrilar e sarcoplasmática, mas também de uma análise à prática. A galera compara o powerlifter com um atleta de fisiculturismo e fala, pô, o powerlifter tem hipertrofia miofibrilar, ele bota muito mais peso, ele não tem tanto tamanho, né? Mas não é igual. Mas ele gera mais força, porque ele tem mais proteína contrátil, vamos dizer assim. Enquanto o bodybuilder tem uma hipertrofia mais de inchaço da célula, né? De quantidade de água dentro da célula, do que um powerlifter. Mas tem as paradas das drogas, né? Tem a questão das drogas e tem essa questão que você estava trazendo agora. Pô, bodybuilder varia estímulo. Bodybuilder estimula fibras do tipo 1 que o powerlifter não estimula, né? Mas quando você compara uma hipertrofia, que as duas são miofibrilares, mas quando você compara uma com a outra, uma
você está atacando mais as fibras 2X ou 2B. E a outra é exclusivamente ali 2A. Então você vê, o powerlifting, ele é hipertrofiado? É. Só que você vê muito mais powerlifter obeso, acima do peso, né, do que... Mas sempre com uma boa massa muscular, porque realmente assim, Sim, até uma questão que a gente pode discutir depois, mas eu sempre falo o seguinte, no fisiculturismo, o treino acompanha a dieta. Por quê? sim, sim. Porque o cara tem que restringir para a competição, não dá para ele continuar metendo treino, né? Pesado, treinando da mesma forma. Então, aquela restrição dietética vai determinar como ele vai treinar. Então, o treino acompanha a dieta. Agora, o powerlifter é o inverso. Para o powerlifter, o principal desempenho do treino. Então, a alimentação acompanha o treino. Ele tem que dar aporte nutricional, energético, para conseguir gerar aquele trabalho absurdo que eles geram. Né? Tá bem disposto, tá... Né? E a gente vê que os caras, né, metem bronca na comida para poder... Ponto interessante. Então, agora vamos fazer essas variáveis. Vamos cuidar dessas variáveis. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um powerlift, fazer um treinamento de força dele com a dieta ajustada. Você viu o Ed Hall? Ed Hall agora? Ed Hall baixou de 200 e tantos para 140, então, 150. Olha só. Vamos pegar um powerlift com a dieta ajustada para que ele não fique sobrepeso. E vamos pegar um bodybuilder com a dieta ajustada dele. Quando a gente comparar, você vai ver que a hipertrofia do bodybuilder foi muito maior que a do powerlift. Tem até um estudo de Major, de 2014, que eles fazem biópsia e eles analisam bodybuilders e comparam. Eles falam que são atletas de potência, não eram necessariamente powerlifters. E eles fazem a composição das fibras, né? Os tipos de fibras diferentes. E eles mostram que o bodybuilder ele tem o dobro da hipertrofia, o dobro do tamanho da fibra tipo 1 de uma pessoa normal e cerca de 40%, 50% a mais ou maior a fibra do tipo 1 do que um powerlifter. Então a gente vê que realmente grande parte do tamanho do bodybuilder não é um tamanho que vai trazer força necessariamente. Exato. Então, assim, é derivado dessa hipertrofia das fibras do tipo 1. Saiu até um estudo agora do GIRG, de revisão sistemática com meta-análise, falando dessa questão. Não sei se o Brad... Não. Saiu agora uma revisão. Não sei, acho que pode estar. É uma revisão que ele fez com o pessoal da Croácia. Falando de treinos de tempo de tensão e hipertrofia do tipo 1. Tipo 1. Isso. Mas ele chega a resultados inconclusivos, né? Mas com aquela condição, né? Que teria que ir até a falha. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser estudada. A questão da falha, por exemplo. A gente vê que tem a galera no alto rendimento que não utiliza, mas a grande maioria utiliza. Na prática, a gente vê algumas nuances, algumas peculiaridades que talvez a gente não consiga encontrar nos estudos. Então tem muito pano para manga ainda em relação à ciência, em relação a essas coisas todas. Eu fiz um post que aí um cara falou assim, pô, você fumou uma bomba antes de escrever isso? Que eu falei o seguinte, está havendo já uma preocupação, principalmente com relação à sarcopenia e dinapenia, para a exploração espacial. Porque o projeto Marte foi reativado e a viagem a Marte vai durar 8 meses, em gravidade zero. Então, olha o que os caras vão perder de massa, mesmo que eles tenham os elásticos que acoplem lá e façam um exercício. Ele está em gravidade zero. Não é só fazer isso. E a hora que ele chegar em Marte, depois de 8 meses, ele não vai voltar. Ele vai ficar lá pelo menos 1 ano. E a gravidade é totalmente diferente. Então, você viu aquela série Away? Vi. Excelente, né? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, aquilo ali. O cara vai ter que chegar e ter uma base lá para ele ficar lá. Então, o treinamento de força para cuidar dessa população vai ter que começar a ser muito estudado. Com certeza. A gente tem aí, né, bastante coisa. Tem até uma página na internet que mostra os equipamentos que são utilizados no espaço. Hoje tem umas tecnologias muito doidas. O Fleck trabalhava com a NASA, né? Steven Fleck. A gente submeteu um artigo semana passada com o Fleck junto. Legal. Bem bacana. Agora, entra no site da NASA, que eles mostram lá as sugestões, né, para o astronauta fazer. Belmiro, os caras já anunciaram aqui, 1 minuto e 59. Voou a nossa live, hein? Começou antes, né, das 18.
Puta, Então tá, cara, foi ótimo. Tem o teu curso esse final de semana, né? Recomendadíssimo para a galera que quer conhecer, entender as bases fisiológicas do treinamento, de todos os mecanismos, de tudo que permeia aí o treinamento, não só para o fisiculturismo, né? Mas o treinamento de força como um todo. Uhum. Recomendadíssimo. Tássio foi meu professor, então seguidores aí que acompanham, que me acompanham, é um curso imperdível, vale muito a pena. E tem o meu livro aí também, para quem quiser entender um pouquinho mais dessa parte de história, das bases aí, dos métodos, aplicações práticas desses métodos, com a Ó, linguagem super acessível para vocês aí, então já pessoal. vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print da live aqui, ó. A continência ao general e o livro do Belmiro. Então vamos lá. Vai Que... pra galera aí, ó. Pode tirar o print. Vamos lá. Isso Ó, aí. quem postar no repost. Valeu. Belmiro, obrigado pela live. Vamos marcar outras aí, porque o assunto ainda não Vamos sim. acabou. E quando Vamos, a tem gente fala bastante que a assim. gente gosta, cara, a gente vai na madrugada mole, mole. Se Isso tiver aí. um uísque aqui, então, cara, eu vou amanheço falando. Valeu, irmão. A Vamos ver se live a gente marca aquele japonês, né? Aquele japonês que a gente isso. tá devendo já há anos. É isso Valeu, aí. gente. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos que Abraço. ficaram até agora. Tchau, tchau. Abraços. Valeu.